Então, gente, muito interessante aí o que a colega falou, né? E então, diante disso, agora a gente viu como que é o sintoma da cisticercose, né? Então, na cisticercose, o sintoma vai ser dependendo do local em que o parasito tiver. Se o parasito tiver no músculo, é um sintoma, vai ficar dolorido, inchado, né? Se o parasito estiver no olho, vai ter comprometimento de visão, pode ter comprometimento parcial, total. Se o parasito estiver no cérebro, são essas situações aí em que nós estávamos falando, né? E uma outra pergunta para vocês. Como que vocês acham que nós vamos fazer o diagnóstico de cisticercose? E aí? Como que vocês acham que é o diagnóstico de cisticercose? No sangue? Exame de fezes? Exame de sangue. Por quê? Porque a pessoa vai ter anticorpos contra o cisticerco. Então, pode sim fazer dosagem de anticorpo, né? Que vai dar certo. Falaram aí exame de fezes. Gente, exame de fezes nunca na vida, tá? Por que exame de fezes nunca na vida? Porque o parasito não está no intestino. Só sai nas fezes se tiver contato com o bolo, com o intestino, né? Na cisticercose, nem verme adulto tem. Na cisticercose, nem ovos serão liberados. Na cisticercose, o parasito só fica em estágio de larva. E ele morre no estágio de larva. Então, é exatamente o que o Valdir comentou aí no bate-papo. A melhor forma de fazer diagnóstico, gente, é exame de imagem. É fazer um raio-x, é fazer uma tomografia, tá? Que aí sim consegue ver e confirmar o diagnóstico de cisticercose, certo? E aí o tratamento também a gente já falou, né? Então, gente, são duas doenças distintas, são duas doenças completamente diferentes uma da outra. Tá? É o mesmo para agente etiológico? A tênia sólio pode provocar teníase e a tênia sólio pode provocar cisticercose? Sim, mas são doenças completamente diferentes. Teníase intestinal, teníase verme adulto no intestino, teníase libera as proglotes nas fezes, tem sintomas intestinais. Diagnosticada com exame parasitológico de fezes. E a profilaxia, não comer carne crua uma passada, congelar a carne inspecionada, saneamento básico, tratamento do doente, beleza. Agora vamos para a cisticercose, outra doença. A cisticercose é a larva calcifica. O sintoma depende do local em que essa larva está alojada. O diagnóstico é com exame de imagem ou com exames de sangue sorológicos. O tratamento, você vai tratar o sintoma. Se não conseguir fazer cirurgia, você vai tratar o sintoma. E também pode ser feito com corticoide. E a profilaxia da cisticercose? O que a gente já pode fazer para prevenir cisticercose? O que vocês acham? Lembrando que a cisticercose é quando tem isso aqui, né? Saneamento básico, e não ingerir alimentos contaminados. Exatamente, né? Saneamento básico. Água filtrada, fervida. Lavar bem os alimentos. As mãos. É isso que vai prevenir. Uma pergunta. Adianta eu tratar um paciente com cisticercose como profilaxia? Não, porque ele não vai transmitir. Vai transmitir A cisticercose, ela não é transmitida. Então, não adianta tratar o paciente com cisticercose como uma medida profilática. Mas, tratar pacientes com teníase, sim. Por quê? Porque se a gente trata um paciente com teníase, ele não libera os ovos no meio ambiente.
né? Então, tratar o paciente com teníase e não com cisticercose. É uma medida profilática também. Entenderam, gente? Vai estar na prova. Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Você, hoje, quinta-feira, nanã, amanhã, sexta, sextou. E não, estamos em época de coronavírus, não vamos poder. Vamos fazer o seguinte: acabou o coronavírus. Primeira coisa que vocês vão fazer é aglomerar, né? Descobriu vacina de Covid-19, todo mundo imunizado, todo mundo vacinado. Uhul! Vamos para a rua e vamos fazer festa. Vamos fazer um churrascão lá na casa de quem? Lá na casa do Valdir? O Valdir vai fazer um churrascão para nós lá. Gente, a gente leva a carne, tá? E aí vai ter gente que vai levar a carne de porco, que gosta de uma costelinha assada, gosta de um lombo assado, né? Outros vão levar aquela picanha bem bonita, e aí tá lá todo mundo no churrasco. E aí vem um e fala assim: olha, gente, vamos dar uma dica para churrasqueiro. Fala pro churrasqueiro assim: ô, churrasqueiro, eu quero uma picanha sangrando. Sabe aquela picanha assim, ó, sangrando, churrasqueiro? Eu gosto mais daquela picanha sangrando. Que delícia. Agora eu tô vendo aí que você tá fazendo a carne de porco. Eu gosto de carne de porco, mas ó, ouvi dizer que essa carne de porco é meio perigosa. Provoca umas doenças aí que vai pro cérebro, e eu tenho medo desse negócio. Então, ó, essa carne de porco aí, deixa ficar esturricada nessa churrasqueira, viu? A carne de vaca não, a picanha você pode cortar aí, ó, do jeito que ela tá. Mas essa carne de porco aí, ó, você deixa ela ficar muito tempo nessa churrasqueira que eu tenho medo dela. E aí, gente? Vocês concordam com essa pessoa ou não? Por parte, sim, mas por outra, não, porque a do boi também dá doença. Exatamente, gente. Se ele está preocupado com a doença que da carne de porco, a doença da carne de porco mal cozida, mal passada é teníase. Então, se ele está preocupado com a doença da carne de porco, é a teníase, então ele tem que comer as duas carnes bem cozida, bem assada. Porque se as duas estiverem bem assadas, ele não vai ter teníase. Tá? Agora você fala para ele: não, moço, se você está preocupado com essa doença da cabeça aí, essa doença da cabeça não tem nada a ver com essa carne aqui não, moço. Você tá doido? A que dá problema na cabeça é quando ingere o ovo. O ovo, ele fica, não é na carne, não. O ovo, ele fica na água contaminada. O ovo, ele fica nos alimentos contaminados. No alface, no tomate. Você tem que tomar cuidado com essa salada aí que vocês estão comendo. Se essa salada aí não estiver bem higienizada, aí você tem que ficar comendo mesmo. Porque pode ser que tenha ovos de tênia, sólio, e aí se você ingerir, você vai ter cisticercose. E aí é perigoso mesmo. Aí é só cirurgia para curar, viu, moço? Agora, essa aqui da carne, você toma um antiparasitário aí, ó, e tá tudo certo. Mata a tênia, mata tudo. Só tomar aí um Cestox, um Praziquantel aí, ó, moço, tá tudo certo. Entenderam, gente? Sim. Estamos fazendo churrasco? Quem já escutou isso no churrasco 1000 vezes? Todo mundo acho que já escutou, né? Todo mundo tem medo da carne de porco, mas a doença da carne bovina é a mesma. Entendeu? Então vamos lá para o próximo, né? E a gente vai fazer o desafio. O desafio está baseado nisso. Então, que é a imagem que eu já mostrei para vocês, né? De uma carne contaminada com o cisticerco. Aqui é a proglote. E aqui, ó, o cisticerco aqui no olho, né? Cisticercose ocular. Aqui é o que a gente já falou, né? Os sintomas de teníase, geralmente os pacientes são assintomáticos. Quem vai ter sintoma? Criança, idoso, paciente imunodeprimido, né? Aí esses vão ter sintomas intestinais. Dor abdominal, náusea, vômito, tudo que a gente já falou, né? Voltados a parasitoses intestinais. E por que mesmo que pode ter prurida anal? Porque a proglote pode sair ativamente pelo ânus, né? Aí a outra doença é a cisticercose. A cisticercose é neurocisticercose,
cisticercose ocular, cisticercose muscular. Então, o sintoma depende do local que está alojado, né? E aqui é o que eu tinha comentado com vocês. Quando o paciente ingere a larva, né? Essa larva, ela migra para o tecido, aqui está falando da neurocisticercose, né? Aí lá no sistema nervoso, vai ter lá um processo inflamatório, porque o sistema imune vai tentar eliminar. E aí, gente, o cisticerco vai morrer, sozinho, ele vai morrer. O cérebro não tem condições propícias para esse cisticerco se transformar em um adulto, para ele se nutrir, né? Então, ele vai morrer após a infecção. E aí, no cisticerco vai ficar lá, ó, o nódulo, né? Que é o que a gente chama de calcificação. Quando calcifica, é quando permanece por longos anos, que é o que vocês até comentaram aí, da menina de 8 anos de idade, foi diagnosticada quando tinha 8 anos de idade, e que hoje ela está com 40 anos e ainda tem que tomar um medicamento por causa disso. Por quê? Porque calcificou, né? E não conseguiu fazer a cirurgia. E aí, dependendo do local, vai ter o sintoma. Então, pode ter sintomas circulatórios graves, né? E aí, então, pode ter dor de cabeça, convulsão, pode reduzir fluxo sanguíneo, ter todos esses problemas aqui que a gente já comentou, né? Já falamos. Pode até ter um AVC, paralisia, porque está comprometendo vascularização. Aqui é a imagem que eu já mostrei para vocês, no exame de imagem, com os nódulos, né, de cisticerco. Pode ter cisticercose ocular, que é a perda parcial ou total da visão. E o tratamento? Tratamento da teníase, são com os antiparasitários comuns, né? Uma niclosamida, por exemplo, a tenase, o praziquantel, por exemplo, o cestox, né? Por que que esses medicamentos são muito importantes? Porque esses medicamentos, eles alteram, né, a permeabilidade da membrana ao cálcio. Então, mexe com a permeabilidade da membrana do cálcio. E o cálcio é responsável por fazer contração muscular, né? E então, esse parasito, ele vai ter contração e paralisia, né? E aí, com isso, a cabeça que está grudada, ela se desprende, porque a maior dificuldade é essa. A doença, ela só cura quando a cabeça se desprende. Porque enquanto a cabeça estiver grudada, novas proglótides serão criadas, tá? Então, precisa desgrudar ali a cabeça do parasito da mucosa intestinal. Então, esses medicamentos que provocam essa paralisia muscular, né? Provoca esse desprendimento da cabeça, do escólix. E aí, quando ele se desprende, aí o próprio medicamento consegue desintegrar o parasito, né? E curar, tá? Mas o albendazol, o anita também tem um efeito, não com a dose única, tá, gente? É um tratamento que o paciente ele é acompanhado por uns 30 dias. Então, ele toma uns 5 dias, e aí depois de 30 dias ele repete o exame para ver se realmente não tem mais teníase, tá? Professor, esse aí é o tratamento da teníase ou dos dois? Da teníase. O tratamento da cisticercose é o tratamento sintomático. Ali é tratamento só de teníase. O cisticerco, ele vai morrer, de qualquer jeito. Mas mesmo ele morto, ele pode ser um problema, tá? Então, é tratamento da teníase mesmo. A cisticercose se calcificou, ou é cirurgia, ou vai tratar os sintomas. Agora, gente, eu vou lá para a plataforma digital para a gente fazer o desafio, tá? Deixa eu abrir aqui. O desafio é bem simples. Quem aí já abriu o desafio, viu que consegue responder com facilidade. Desafio. Deixa eu compartilhar aqui com vocês para a gente ler junto. Então, gente, tem uma observação aí para a Naline, para o Valdir e para a turma em geral, né? Eu vou cobrar o exercício e o desafio. Lembrando que a partir dessa atividade começa a pontuação para M2, tá?
Eu ainda não lancei a nota de atividade de vocês, eu já fechei, eu só não lancei no sistema ainda. Essa semana está muito conturbada, muito correria, não só na faculdade, mas lá no laboratório também. Então, por isso que eu ainda não coloquei a nota de atividade de vocês, tá? Mas eu vou colocar, eu já fechei, só vou inserir aí na plataforma. Então, fiquem atentos, acessem a plataforma, façam o exercício e o desafio dessa atividade para vocês atingirem a pontuação máxima aí no final do semestre, tá? Vamos ter casos clínicos. Na N2, o ponto de atividade é muito caso clínico. A gente está terminando os parásitos intestinais. Na próxima aula, a gente termina parasito intestinal. Depois de parasito intestinal, a gente entra nos parásitos sanguíneos. Aí é onde nós vamos falar de malária, toxoplasmose, doença de Chagas, né, leishmaniose. Toda aula vai ter discussão de um caso clínico, tá? E aí pode ser que tenha atividades nas nossas aulas ao vivo. Então, procurem ao máximo não faltar às aulas, porque na N2 vai ter muita aula que eu vou avaliar aqui, ao vivo. E aí aquele aluno que não tiver presente vai ter que me justificar, né? Porque que ele não conseguiu estar ao vivo. E aí ele vai fazer um trabalho muito longo e muito difícil, se for por uma coisa à toa, viu? Então, é melhor ganhar o ponto aqui ao vivo do que ter que fazer essa atividade depois manuscrita, tá? Então, já avisa aí, viu? Por que eu falei na Aline e Valdir? Porque como são os representantes, os alunos atormentam mais vocês, né? Então, já dá o choque aí na turma, que quando começar parasito sanguíneo, é muito importante vocês estarem presentes nas aulas ao vivo, por causa dessas discussões aí que a gente vai ter valendo ponto, tá? Então, vamos lá no desafio da plataforma. E aí, também reforça com a turma, por favor, aí, Naline, que nessa semana eu vou cobrar tanto o desafio quanto o exercício, porque eu estou corrigindo o desafio aqui ao vivo com vocês. Vamos lá. Um paciente do sexo feminino, 42 anos de idade, deu entrada na emergência de um hospital com crises convulsivas, tônico-clônicas. Um familiar relatou que há dias apresentava tontura, cefaleia, que melhoravam espontaneamente com o repouso. A paciente foi internada para realização de exames. Na tomografia computadorizada foram encontradas múltiplas lesões nodulares calcificadas. Olha lá, gente, estão vendo aí os pontinhos nos exames de imagem? Então, ele colocou duas imagens, olha que dó, olha o tanto de calcificação que essa paciente apresentou no cérebro. Ai, ai, vamos lá, né? E que ela pergunta, qual o diagnóstico da paciente? E aí, qual que é o diagnóstico? Cisticercose. Cisticercose cerebral, né? Neurocisticercose. Qual parasita causador dessa doença? Tênia sólio. Tênia sólio. Lembrando que até o momento não tem nenhuma comprovação de que a Tênia saginata provoca doença no homem, tá? Então, o parasito causador dessa doença é a Tênia sólio. Próximo. Descreva quais os sintomas que podem ocorrer na cisticercose. Vamos lá. Quais os sintomas que o paciente pode apresentar? Dor de cabeça. A cisticercose cerebral está até relatada aí, né? No caso clínico, a dor de cabeça. Pode ter também convulsão. Né? Exatamente. Inflamação. Apresentou aí tontura, né? Além disso, pode ter outras coisas mais graves. Pode, dependendo da obstrução vascular que tiver, pode ter uma paralisia, né? Pode ter um AVC, então pode trazer problemas graves aí para o paciente. Mas não é somente como ele falou aqui, na cisticercose,
vocês podem falar aí no desafio das outras cisticercoses também, tá? Então, vocês podem falar que os sintomas de cisticercose vai depender do local em que a larva se instala. Então, no caso clínico aí, específico do desafio, é um caso de neurocisticercose. Então, o paciente vai ter esses sintomas, né? Mas, se for uma cisticercose ocular, qual sintoma que o paciente pode apresentar? Perda parcial da visão, perda total da visão, né? Se for uma cisticercose muscular, vai ter dor, vai ficar dolorido, vai ficar inchado, né? Todos esses problemas. E aí vem a última pergunta do desafio. Quais os métodos de diagnóstico? Aí já tá dizendo imagem, né? Exames de imagem e exames de sangue, tá? Então, nós temos disponível no mercado ELISA, lá, acho que vocês estão tendo imunologia clínica esse semestre, então, acho que é nesse semestre mesmo, né? Aí, quando vocês tiverem imunologia clínica, vai ter uma hora lá que vocês vão ver lá os métodos de detecção de anticorpo. Aí tem uma técnica que é muito utilizada, que é o ELISA, é um ensaio imunoenzimático, tá? A professora lá deve falar para vocês aí em algum momento. Aí, é um método que a gente faz diagnóstico também. Porque se a gente detecta anticorpos contra o cisticerco, né, é porque o paciente tem cisticercose, já entrou em contato com o cisticerco. E como é uma doença que não cura espontaneamente, né, então vai estar lá um anticorpo positivo. Mas no exame de imagem também a gente consegue ver, tá? Então pode ser os exames imunológicos ou exames de imagem. Adianta eu fazer exame parasitológico de fezes? Não, Nunca na vida. porque ela não tá nas fezes. Exatamente. Muito fácil o desafio, né, gente? Por isso que eu pedi para vocês fazerem. E na prova pode ser que tenha algo parecido com isso aí, tá? Um outro caso clínico que eu gosto de colocar na prova sobre esse assunto é assim. A criancinha, uma criancinha, vamos pegar o caso até do que vocês contaram aí. Essa menina de 8 anos aí, esqueci quem foi que contou a história, deixa eu lembrar quem foi. Foi a Marina que contou? Natália? Não lembro. Quem contou a história da menina de 8 anos com cisticercose cerebral? Né? Vamos lá. A mãe da menina foi você, né, Natália? Então, quando a mãe dessa menina descobriu que ela estava com cisticercose, o que a mãe foi fazer? A mãe ficou puta da vida e foi tirar satisfação lá no açougue da esquina da casa dela. Porque ela só compra carne desse açougue lá da esquina da casa dela. Ela foi lá, a gente fez um barraco no açougue, xingou o povo, tudo quando ela falou assim, vocês ficam me vendendo carne contaminada. Minha filha tá tendo epilepsia agora por causa de vocês, que me venderam essa carne com cisticerco, contaminada. Eu vou processar vocês estão ferrados. E aí, gente? Essa mulher tem razão ou não? Ela pode processar o açougue? O que Não. você acha? Ela não pode. Não tem nada a ver com a carne. O açougueiro vai virar para ela e falar assim, minha filha, você que é porca e não lava bem os alimentos na sua casa, tá? Se você higienizar bem sua fruta, sua verdura, o tomate, o alface, se você der só água filtrada para sua filha, ela não ia ter essa doença. Danadinha, vamos mandar a gente à toa? Alguém vai errar isso na prova, gente? Não, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Pelo amor de Deus. E pior é que todo semestre eu dou exatamente essa aula, dando essas situações. Quando eu ponho na prova, o danadinho erra. Vocês acreditam? Ô, Jesus. Professora, Diga. eu entendo o lado da mãe, no caso que você falou. Só que tinha que ter um controle, o açougue também, não? Não, menina. Ela tem que ser Mas associada. não depende da carne. Não depende da carne, não. Não depende da carne. Ela está com a cisticercose no cérebro,
Não é por causa da carne. Se o açougue realmente estiver errado, a menina Tá. vai ter Desculpa, eu pensei que era tênis. Não. Desculpa. O problema do açougue, não, o açougue realmente, o açougue é clandestino, o açougue não é inspecionado, o açougue vendeu uma carne contaminada, mas aí a paciente vai ter teníase. E não, Estou confundindo, desculpa. tá bom? Mas foi bom você ter falado isso, porque outras pessoas devem ter pensado aí como você. Agora tenho certeza que você não vai errar disso nunca mais. Never, nunca. Vamos lá.